Oi, povo lindo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir. Nós vamos continuar vendo o finalzinho aí do espaço asiático, tá? Essa correção foi para vocês essa semana. Até agora nós vimos as principais características aí, ele deu a natureza, a sociedade, espaço, localização, relevo, clima do continente asiático. Agora nós vamos começar a ver o espaço econômico. Nesse espaço econômico, ele já chama atenção aqui, ó. Nós vamos ver parte aí, mais ao sul aí do continente asiático. Nessa situação, ele mostra uma foto à noite, né? Uma foto de satélite, tá? Só para chamar atenção. Por que que ele chama a atenção do espaço econômico? Nós vamos ver como vai ser movimentado, né? O volume de dinheiro, a cadeia produtiva aí, né? Entre as 12 maiores economias do mundo, dados de 2018, 5 delas estão aí no continente asiático. Dessas 5, pessoal, ele vai colocar algumas características de cada uma delas, né? Principalmente China, Japão e Índia, e depois ele chega até o Oriente Médio, mostrando as características dele, e depois ele vai até os tigres asiáticos, depois nós vamos ver mais para frente. Terminando aqui, ele vai começar a falar da Oceania e completa os 5 continentes, depois ele volta nas próximas situações de aprendizagem, mostrando cada uma delas. O que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui ele mostra, né, a parte mais do sul do continente asiático, ele fala das 5, que a gente pode falar, 5 economias do mundo, entre as 12, China, Japão, Índia, Rússia e Coreia do Sul. E aí, depois, ele dá a característica de cada uma delas, ele dá a população, nós já vimos algumas situações sobre ele mostra os outros gastos, principalmente com a população mais idosa, ele mostra a localização, como que o Japão se deu bem. E aí, só para título de curiosidade de vocês, o Japão é um pouquinho maior que o estado do Mato Grosso do Sul, e tem 126 milhões de habitantes, e é a 4ª maior economia do mundo, só para vocês tá se situando, né? É um conjunto de ilhas, o Japão é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, e aí é uma das maiores potências do mundo. Segundo aqui, a apostila é a 4ª. A China, que nós já vimos algumas características dela nós vamos ver a característica de como é a formação do governo. A China aí, né, o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente, e tem 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. É maior que o território brasileiro, mas a população dele é, né, 4 vezes mais, né, aí 2, 4, 6, 8, 12, 5 vezes mais, praticamente 6 vezes mais. E é uma das principais nações aí do mundo que tem crescido nos últimos anos aí, certo? Mas ela não cresceu do ano passado para cá, de 5 anos para cá. É um investimento que estão sendo feito aí, ele fala que a característica é desde o finalzinho da década de 40, aí ele mostra as características, o desenvolvimento em relação ao território, só para comparar, né, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes. A China é 9 milhões e 600, mas tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente, tá? Ele continua dando as características, aí ele fala das zonas especiais, econômicas especiais, que dá um desenvolvimento, investimento aí, principalmente aí as características da liberdade aí de investimento econômico de outros lugares do mundo. Ele fala também, né, da produção agrícola, aí depois ele vai falar da Índia. O que chama a atenção da Índia aí dentro do continente asiático? É um país que tem 3 milhões e 300 mil quilômetros quadrados e tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso mais próximo aos dias atuais. Eles falam que no futuro ele vai ultrapassar a China, tá? Outra coisa que chama atenção, o desenvolvimento em relação à sua economia, em relação à característica da sua tecnologia, desenvolvimento principalmente de produtos para a computação, e lembrando que é um país aí que tem uma grande quantidade de línguas aí, né? Segundo a apostila, são 22 línguas faladas aí, e também uma outra coisa, apesar, né, de característica de ter uma tradição aí do ensino da matemática e da física, nós vamos lembrar que ela também se destaca aí principalmente nos produtos não só industrializados, mas também na mineração e a exploração aí do meio ambiente. Outra coisa que chama a atenção é a produção
de filmes, né, que é chamado de Bollywood, é Bollywood mesmo. Por quê? Porque ele vai ter uma situação aí, né, para fazer um contraponto com Hollywood, tá? As características, parece, né, um país relativamente desenvolvido, mas não é toda a área. No Brasil, o que ele cita aqui, nós vamos ter só para vocês compararem, a expectativa de vida nossa vai ficar entre 77 e 80 anos. Lá na Índia é uma média de 69 anos. Tá? Ele vai dar uma característica geral do que mais das áreas aí, né, de acordo com a população. E nós vamos lembrar também de religião totalmente diferente, tá, dentro da área aí da Índia. Depois ele fala do Oriente Médio. Para quem se perde aí, é uma média de 15 países que tem, né, aqui, se vocês conseguem se localizarem de acordo com o mapa, vai ficar nessa parte, principalmente aqui, ó, que nós vamos ter saindo da África, saindo parte aqui do que seria Europa, para chegar no extremo que a gente chama Oriente. Então, ele vai falar aqui, ó, é essa parte que ele fala do Oriente Médio, onde tem Irã, Iraque, Líbano, Israel, Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, né, a Arábia Saudita. Ele vai mostrar principalmente o que chama atenção, a exploração do petróleo, que é uma das áreas que nós vamos encontrar a maior concentração aí. E depois ele fala dos tigres asiáticos. O que são esses tigres asiáticos? São os países, durante o período final da década de 70, que conseguiram se desenvolver, crescer com tecnologia. Primeiro começa em Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, depois ele associa com Hong Kong. Numa segunda leva aí, no segundo período, ele junta Tailândia, Malásia e Indonésia, e depois, já no final do século XX, ele junta Vietnã e Filipinas. Por que é o nome tigre aí, desses tigres asiáticos? Por causa ele abraçou aí, né, com unhas aí de tigres, vamos dizer assim, o intenso processo de modernização, a industrialização, copiando, se baseando aí do modelo japonês. E aí deram um nome para esse grupo de países de tigres asiáticos, tá? Tem alguma situação que ele fala que tem uma terceira geração desses tigres, mas é a passagem de um tempo, eles foram se juntando aí, não é um bloco, né, mas formando um grupo de países com grande desenvolvimento. Essas atividades é para enviar e depois a gente volta a falar o resumão que vocês vão estar fazendo para características aí de nota de quarto bimestre, tá? Quem puder fica em casa, qualquer dúvida pode procurar, tá? Que eu estou à disposição. Até mais, pessoal.